Com certeza você já se perguntou, por que 4 evangelhos e não apenas um? São diferentes, são contraditórios, é o que nós vamos ver e estudar no vídeo de hoje. Olá, eu sou o professor Sandro e hoje nós vamos falar sobre os evangelhos sinóticos. Antes de falar sobre esse assunto, é necessário que nós entendamos o que significa a palavra evangelho. É um termo grego, evangelion, que tem por tradução a seguinte estrutura, como se fossem boas novas, boas notícias, e é um termo que não é usado somente na Bíblia. Isso dentro da cultura grega, quando alguém ia levar uma notícia de guerra, levar uma novidade, eles usavam esse termo evangelho. Já dentro de uma perspectiva bíblica, os evangelhos eles falam sobre a vida de Jesus. Eles estão falando sobre as boas novas da salvação que há em Cristo. Ou como escreve o apóstolo Paulo lá na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. O evangelho é o poder de Deus para a salvação da humanidade. É necessário, antes de mais nada, que nós venhamos entender o que é esse papo de sinótico. O que significa isso? Sinótico, ele é a junção de duas palavras gregas. Sim, que significa mesma, e óptico, que significa visão. Então, ou seja, são textos que possuem a mesma visão, ou seja, a mesma perspectiva. São como se usassem as mesmas lentes para se narrar o mesmo fato. Então, quando nós falamos sobre o sinótico, nós estamos falando dos 3 primeiros blocos textuais do Novo Testamento. Nós estamos falando do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Você vai lá, por que João não? Porque João ele segue uma outra perspectiva, uma outra linha. Ele vai ter uma outra fórmula de se escrever, ao contrário desses 3 primeiros. Aí você vai falar assim, ô Sandro, mas não tem outros evangelhos, outros textos? Eu já ouvi falar do evangelho de Matias, eu ouvi falar de outro evangelho de Judas. Que história é essa aí? Por que só esses 3 entraram no cânon da Bíblia? Por que somente esses 3 são aceitos? Bom, esses 3, eles são, os 3, na verdade os 4, né? Os 4 evangelhos, eles foram escritos ali dentre aproximadamente 20, 30 anos após a morte de Jesus, que é o personagem referido, é o personagem estudado e tratado dentro desses textos. Então, quando nós temos a aceitação apenas desses 4 textos, desses 4 evangelhos, em especial esses 3, é porque eles têm essa data muito próxima, e eles foram com certeza escritos por pessoas que andaram com Jesus, tiveram o aval de pessoas que andaram com Jesus, como Mateus, que era um dos 12. Nós temos Marcos, que é João Marcos, né, que foi um dos discípulos mais afastados de Cristo, não era um dos 12 apóstolos, mas ele teve o embasamento e o aval de Pedro na escrituração do seu evangelho. E nós temos Lucas, que foi o médico que andou com Paulo, teve contato com os outros apóstolos também, ele mesmo, nós vamos ver aí dentro do vídeo, que ele fala, né, que ele pesquisou, ele estudou para poder escrever isso ao seu destinatário, que era Teófilo. E nós temos João, que é um dos discípulos, inclusive foi o último discípulo a morrer, e ele era um dos 12 também, andou com Cristo. Então são pessoas que viram e testemunharam em loco tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus realizou, né, tudo aquilo que Jesus ensinou. Então eles estavam próximos, por isso que esses evangelhos são aceitos. Os demais não, por quê? Porque eles foram escritos ali no ano 200 depois de Cristo, alguns no ano 300 depois de Cristo. Então por isso que eles não entram dentro do cânon, esses outros. E são a aceitação bíblica, a aceitação pela tradição, são apenas esses 3, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu vou apresentar para vocês então 3 fatos porque apenas Mateus, Marcos e Lucas são considerados sinóticos. Primeiro fato, eles em sua estruturação textual, dentro do corpo da narrativa como um todo, eles falam mais ou menos dos mesmos assuntos, dos mesmos ensinamentos, dos mesmos feitos que Jesus fez quando andou entre nós, quando se fez carne, quando encarnou em um corpo como o nosso. Então eles vão narrar mais ou menos as mesmas situações, porém, devido ao fato de cada um desses evangelhos ter um público, um destinatário diferente, eles vão abordar os fatos de maneira assim, mais relacionados a quem o público se destina. Tá? Porém, a sua estrutura textual é mais ou menos a mesma, os fatos são praticamente os mesmos, os assuntos são mais ou menos o mesmo,
tirando algumas coisas, acrescentando outras, mas sem se contradizer entre si, narrando meio que a mesma história. O segundo ponto que nós apresentamos do porquê apenas esses três é que eles tiveram uma mesma fonte, a mesma fonte inspiratória, a mesma fonte de pesquisa, ou seja, fatos que são narrados ali, eles foram vividos em loco, ou vistos ou contados por pessoas que o viveram em loco, ou seja, é uma testemunha de primeira mão, não é algo que foi ouvido 30, 40, 50, 60, 70 anos depois por terceiros, não, muito pelo contrário, esses evangelhos são, né, como eu já disse anteriormente, contados por pessoas que viveram. Mateus era um dos 12, João Marcos teve muito da sua fonte vivida de Pedro, né? E Lucas andou com Paulo e teve acesso também aos outros demais apóstolos. Então todos eles viram, vivenciaram pessoas, né, que estavam com Jesus. Um exemplo que é narrado nos evangelhos é o fato de Jesus no Monte da Transfiguração. Você pode encontrar isso lá em Mateus 17, do qual você tinha ali apenas Pedro, João e Tiago. Você fala, poxa, como é que Mateus, que não estava lá, pôde narrar aquilo? O fato é que ele teve acesso, ele teve contato, ele soube o que aconteceu através da boca de um desses três personagens, que com certeza falou com ele. E outra, eles não estavam apenas escrevendo, nós vemos isso na série The Chosen, né, que parece lá Mateus tomando nota, pode ser que isso tenha acontecido, vamos dizer que não, né, nós não temos esse cravar fielmente que não aconteceu ou que aconteceu, mas o fato é que todos eles tiveram uma fonte comum, que é exatamente a narração dos apóstolos que viveram com Jesus, que andaram com Jesus, estavam ali com ele, com certeza passaram isso para eles em loco. Terceiro ponto, é exatamente isso que vai trazer a base, a substância para os outros pontos que eu apontei, que é o fato de que eles viveram com Jesus, eles tiveram acesso em primeira pessoa com Jesus, em alguns casos, ou como Lucas, que teve acesso a esses apóstolos que andaram com Jesus. Então todos eles tiveram e beberam dessa mesma fonte, que é a fonte de pessoas que estavam com Cristo, pessoas que andaram com ele, pessoas que aprenderam com ele durante os seus 3 anos de ministério terreno. Apesar de serem sinóticos, de contarem, como eu já disse, as histórias de maneira semelhante aos fatos relacionados à vida de Jesus, os objetivos de cada autor, de cada um que escreveu esses evangelhos, eles são apresentados de maneira diferente. Eu disse isso também relativo a cada um dos públicos ao qual eles almejam alcançar. É o que nós vamos ver agora. Primeiro vamos falar do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele tem como público o povo judeu. E é por isso que você vai ter o maior número de citações do Antigo Testamento. Que citações são essas? O cumprimento das profecias, as profecias que foram lançadas em torno da pessoa de Jesus. Então ele apresenta essas profecias, essas citações relacionadas à pessoa de Cristo, para mostrar Jesus como o rei, o Messias prometido para o povo judeu. Marcos, apesar dele ser o segundo evangelho na sequência do Novo Testamento, muitos, assim, bastante gente mesmo, muitos dos estudiosos, historiadores, eles acreditam que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Tá? Não estou entrando em datação, vocês perceberam que esse estudo aqui é de uma forma muito sucinta, porque o estudo de cada um dos evangelhos gera uma aula e não é uma aula muito pequena, uma aula até que grande. Mas Marcos é considerado como o primeiro evangelho a ser escrito. Como eu já disse, é João Marcos, provavelmente o seu autor, e ele, com certeza, teve os seus fatos, a sua fonte mais propriamente dita, Pedro, apóstolo, né? E com certeza foi lá e o ajudou na estruturação deste evangelho. Ele é destinado aos romanos, e é por isso que ele vai ser um evangelho mais dinâmico. Você vai perceber que as situações passam muito rápida, né? Você está lendo e de repente Jesus está aqui, daqui a pouco Jesus está lá. É uma coisa muito rápida, muito dinâmica. E esse evangelho também, ele traz muitas explicações da cultura judaica, de termos do aramaico, que é para tentar explicar para o povo romano quem era essa figura de Jesus, né? Então por isso eles trazem essa alusão quanto à cultura judaica. E outra coisa interessante é que Marcos vai apresentar Jesus como servo sofredor, vai apresentar Jesus como um grande mestre. Já Lucas, o evangelho traz o nome do seu próprio autor também, e Lucas é aquele médico que fazia parte da equipe missionária de Paulo. Ele vai escrever como uma espécie de repórter, pesquisador, um historiador mesmo. Você vendo o Evangelho de Lucas, você vai perceber que ele é muito minucioso nas suas colocações, e ele escreve esse evangelho endereçado a um homem chamado Teófilo. Nós não sabemos exatamente quem é esse homem, e ele endereça 2 livros a essa pessoa, ou seja, o Evangelho e Atos dos Apóstolos.
Em seu original, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos eram como se fosse um compêndio só, uma obra só. Então, na tradição cristã, ele foi seccionado em dois, mas Atos é como se fosse uma continuação da história contada por Lucas. E ele, ao direcionar o seu evangelho a Teófilo, que era um homem grego, nós podemos dizer que isso também vai se referir a todos os gregos que estavam, os gentios gregos que estavam se achegando ao evangelho. Por isso que ele apresenta Jesus como um homem perfeito, como o Deus que se fez homem para morrer por toda a humanidade. Finalizando o nosso estudo, nós vamos perceber que os três evangelhos, eles não se contradizem. Como muitas pessoas dizem, eles estão se contradizendo. Não, na realidade, alguns acrescentam alguns fatos, outro vai tirar algumas outras colocações, como eu disse aí no nosso pequeno estudo, mas o interessante é você perceber que todos eles vão se completando entre si, mostrando o plano perfeito da salvação que Deus providenciou antes da fundação do mundo para toda a humanidade, através do seu decreto, da sua soberania. Deus assim o faz e manda o seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós. Isso é maravilhoso, saber de um Deus que nos ama, que se importa conosco e que não mediu esforços, não poupou nada, enviou o seu Filho para que morresse por mim e por você. Essa é a mensagem que é contada nos três evangelhos e no evangelho de João também, que carece de um outro estudo. Essas são as nossas palavras do nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus.